Boa noite, a alegria de estarmos juntos mais uma vez para adorar ao Senhor. Viemos pela manhã e agora, no horário da noite, para render graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito, o que Ele faz, o que Ele fez, faz e fará em nossas vidas. Hoje à noite, apesar de ser um momento mais voltado para missões, como nós teremos conferência dos jovens próxima semana, nós queremos hoje encerrar as nossas meditações no livro de Abacuque. Você já deve abrir aí sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, está aí num dos livros dos profetas menores. E Abacuque é um livro curto, 3 capítulos, mas que fala de uma situação muito complexa. A questão de um Deus bondoso e amoroso determinar certos acontecimentos difíceis de nós compreendermos, como a morte de certas pessoas, como catástrofes naturais e a injustiça que acontece no mundo. Será que tudo isso pega Deus desprevenido? Certamente não, porque Ele é soberano. Então Deus determinou estas coisas acontecer? Certamente sim, assim diz a Bíblia. E neste livro, apesar de estudarmos a questão do problema do mal no mundo, mesmo tendo um Deus bondoso como o nosso, nós acabamos refletindo também na soberania do Senhor nosso Deus. Veja que Abacuque ele estava enfrentando um momento muito complicado. Deus estava revelando a ele, um profeta, que viria uma nação, os caldeus, e eles estariam destruindo Jerusalém, o templo, os muros, e levando cativos os judeus ali para a Babilônia, e, obviamente, terminando alguma boa parte dos judeus que viviam ali em Jerusalém e em toda a Judéia. Então, Abacuque se depara com esse problema. Como pode o Senhor bondoso, misericordioso, querer levantar um povo que vai assolar a Judá, um povo idólatra, um povo cheio de pecados, vai maltratar o povo chamado povo de Deus, os judeus? Como pode? Então Abacuque ele entrou neste conflito semelhante ao que muitos de nós temos ao estarmos pensando nestas questões. É interessante que domingo passado, uma jovem que estava conosco, ela disse: pastor, eu entendi tudo que foi dito, mas eu não aceito. Eu digo, bem, aí é com você e Deus, se você aceita ou não. O fato é que está aqui no livro do profeta Abacuque. E às vezes acontece isso na vida da gente. Nós lemos a Bíblia e não aceitamos. E aí é você e o seu Deus. Deus queira que todos aceitem a palavra do Senhor. Se você tiver dúvida com relação a estas questões, releia o livro do profeta Abacuque em oração, buscando a Deus iluminação para compreender bem a mensagem deste livro. Abacuque, ele estava vivendo nesta questão, neste problema. Josias tinha sido um rei bom, que fez uma reforma religiosa, pouco antes ali do profeta Abacuque, mas o seu filho, Joaquim, já não estava de forma nenhuma, estava temendo a Deus, e a nação entrou no outro abismo, distante do Senhor. E é diferente que a nação de Judá, o rei de Judá, ele era como um pastor para aquela nação. Aqueles reis, eles deveriam imitar a vontade de Deus nas suas vidas, eles deviam ter uma cópia da lei do Senhor, provavelmente os 5 livros primeiros, ou o livro de Deuteronômio, e eles deviam estar lendo e até transmitindo para o povo, para a corte. Você já pensou um modelo deste aplicado no presidencialismo, né? Onde o nosso presidente vai ter uma cópia, talvez ele até tenha lá uma cópia da Bíblia, não sei, mas ter e ler e investigar a cópia e perceber, vou administrar essa nação pelos conselhos da Sagrada Escritura. Será que as coisas iam melhorar? Penso eu que sim. Penso eu que iriam, porque os conselhos da Escritura são maravilhosos para a nossa vida e certamente para toda a nossa sociedade. O rei de Israel, ele tinha que fazer isso. Mas Joaquim estava corrompido pelos pecados, voltou à idolatria, esqueceu da orientação de Josias, um rei justo, que trouxe a palavra de Deus de volta para o povo e a adoração correta, segundo a vontade de Deus. Então Abacuque, no meio de tudo isso, foi um profeta que viveu às portas do cativeiro babilônico, contemporâneo de Jeremias.
Jeremias viu o cativeiro acontecendo, o povo sendo morto e toda a destruição que os babilônios trouxeram. E os babilônios só fizeram isso porque Deus quis. Porque Deus quis. Então, temos que meditar na Escritura entendendo que o Senhor é soberano sobre tudo, sobre o bem e sobre o mal. Em Abacuque 1, nós vimos como um Deus bom, permite o mal ocorrer. Não é verdade? E Abacuque tinha essa questão, e ele problematizou isso. No capítulo 2, Deus responde a Abacuque. Abacuque ficou numa torre, metaforicamente falando, ficou numa torre esperando a resposta de Deus. E Deus respondeu: o justo viverá pela fé, diferente do soberbo, que vive nos seus próprios pensamentos, na sua própria inteligência e acredita que compreende todas as coisas. Então Deus vai mostrando como ele vai afligir Judá, sim, mas também punir os babilônios, porque o Senhor é justo. A Babilônia veio levar Judá cativo por causa dos seus pecados. E Deus, em outro momento, haveria de tratar com os babilônios, também por causa do pecado deles. Falamos de Daniel capítulo 4, rapidamente, para reforçar o fato de que Deus tratou com Nabucodonosor, o grande rei aqui envolvido neste cativeiro. E Nabucodonosor sofreu o peso da mão de Deus ali, passando 7 anos como que um boi. Não quer dizer que ele literalmente se metamorfoseou num bovino, mas quer dizer que ele pode muito bem ter tido uma enfermidade, de modo que ele agia como um boi, pastava como um boi. E olha a ironia, né? O boi é uma das divindades dos babilônios, o touro babilônico, com asas. Então, Nabucodonosor ficou semelhante ao Deus que ele adorava. Mas depois dos 7 anos, Daniel 4 diz, capítulo 4, que aquele homem se humilha perante Deus, glorifica o nome do Rei dos Reis, do Senhor Todo-Poderoso, e dá para nós entendermos que ele creu no Senhor, depois desta experiência com Deus. E hoje, no capítulo 3, no capítulo 2 nós vimos que o justo tem que viver pela fé. No capítulo 3 nós observamos a aplicação dessa verdade. Abacuque, que começou com uma dúvida, que começou não entendendo como é que um Deus bom e justo permite que os babilônios invadam Judá. No capítulo 3, ele ora, reconhecendo que Deus está plenamente certo, vivendo pela fé. E ele expressa isso na oração que nós vamos ver no capítulo 3. Por isso, a ideia básica da nossa meditação esta noite é que devemos orar para aceitar com alegria a soberania de Deus. Temos que orar para aceitar com alegria a soberania de Deus. O Senhor é soberano, assim como foi com Judá no cativeiro babilônico, foi também com Jó e outros personagens históricos da Escritura, onde Deus determinou que chegasse até essas pessoas certa medida do que nós entendemos como mal. E depois Deus transforma em bem, Deus abençoa, e Deus orienta, e Deus encaminha. Mas o Senhor é soberano, sobre tudo. Sobre os que nascem, sobre os que morrem, sobre a saúde e sobre a doença. Por isso, não devemos esperar somente coisas boas. Temos que estar preparados até mesmo para o mal. Porque quando vem sobre nós, também é vontade de Deus. Porque Deus quer nos maltratar? Não. Porque o Senhor nos ama. O Senhor disciplina todo filho a quem quer bem. O Senhor nos instrui. O Senhor nos molda, nos lapida. O Senhor tem um plano para que a nossa vida, mesmo numa situação difícil, glorifique o nome dEle. E domingo passado nós vimos uma lista de versículos que nos mostraram o quanto Deus usa situações más, momentos difíceis para moldar e usar os servos dele. Hoje, temos que aprender a orar para aceitar com alegria um Deus soberano que determina o bem e o mal. Vejamos então como Abacuque orou no capítulo 3 em resposta ao problema do mal. 3 aspectos da oração de Abacuque é o que nós vamos observar. Leiamos então Abacuque, versículo 1 e 2.
capítulo 3, verso 1 e 2. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Esses versículos iniciais nos mostram um primeiro aspecto, que ao compreender a soberania de Deus, eu devo orar por misericórdia. Sempre é assim, quando eu entendo que o Senhor é soberano e que Ele tem todo o poder para fazer o que Ele quiser com a minha vida, com a sua vida, com o planeta, porque Ele é Deus, Ele é dono de tudo, qual deve ser a minha oração? Misericórdia. E o Senhor terá certamente misericórdia de nós. A oração a Deus para viver pela fé, ela foi orientada pelo Senhor. No versículo 1, oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Interessante que é muito provável que ou ele orou e depois compôs uma música, ou ele compôs uma música enquanto estava orando. É uma poesia. No hebraico, que é o texto original deste livro, é mais bela ainda, porque mostra todas as, digamos assim, os paralelismos e os aspectos poéticos do texto aqui da poesia hebraica. Mas não deixa de ser belo na tradução que nós temos na nossa Bíblia. Veja que a oração, ela era uma oração cantada e ficou registrado neste livro por inspiração de Deus para nós aprendermos a orar no meio das dificuldades. Porque Abacuque estava passando por uma dificuldade grande. Um povo vai invadir Judá e vai destruir a nação praticamente e levar cativo muitas famílias. Daniel foi um que foi levado cativo. Ezequiel foi um profeta que foi lá para o cativeiro, ficou lá às margens dos afluentes do Eufrates, com o povo cativo, o povo de Judá. Situação muito difícil, um problema terrível, que nós nem imaginamos esse tipo de situação. E Abacuque ora. Abacuque ora esta canção a Deus. Veja então que no capítulo 2, verso 20, o pastor Jaime mencionou esse versículo, diz assim, é o final do capítulo 2. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Essa é a nossa atitude diante de um Deus soberano, temor, respeito. O Senhor está no seu templo celestial, que toda a terra se cale diante dele, porque ele é soberano sobre tudo. Qual foi a reação imediata de Abacuque? Oração. Percebe? Aqui nós temos uma divisão de capítulos que às vezes não nos faz ligar os versículos do final do capítulo 2 com do começo do capítulo 3. Mas no original não tinha capítulo nem versículo, era tudo junto. Então, quando Abacuque diz que o Senhor está no seu santo templo e que deve ser adorado, automaticamente, logo em seguida, a resposta é uma oração em forma de canto e de adoração, reconhecendo a soberania de Deus sobre o bem e sobre o mal. Abacuque, no capítulo 3, como veremos, não questiona, não tem dúvida, ele aceita a vontade do Senhor e ele pede misericórdia. Olha o versículo 2, Abacuque aqui no verso 2 está alarmado. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Alarmado aqui quer dizer que ele estava assustado, estava com medo, realmente era uma situação muito difícil. No entanto, no meio da dificuldade, na iminente morte de muitos dos seus queridos e destruição da santa cidade, do templo, dos muros, tudo que era caro para a nação de Judá, ele ora. E quais os pedidos de Abacuque? Nesse verso 2, ele faz dois pedidos. Primeiro, ele pede avivamento. É o primeiro pedido. Olha, continuando o verso 2. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Então, Judá seria destruído, a Babilônia levaria muitos cativos, poucos seriam os remanescentes, e então Abacuque ele não ora dizendo, Senhor, não manda o cativeiro, não traz essa destruição para o nosso povo. Essa não é a oração de Abacuque. Por quê? Porque Deus disse que mandaria cativeiro.
acabou. Não tem como questionar com o Senhor. Tem coisas que Deus determinou e vão acontecer, e você pode achar ruim, praguejar, reclamar, para quem você quiser, até para o próprio Deus. Mas se o Senhor determinou, vai acontecer. Então não adianta mais orar aqui para não ter cativeiro. A oração de Abacuque é: aviva a tua obra. A ideia aqui do avivar é preservar. Senhor, que depois do cativeiro o povo continue firme. Senhor, que o cativeiro passe logo. Senhor, guarda os teus servos no meio do cativeiro. Porque agora ele entendeu que Deus quis que o povo fosse para o cativeiro. E é interessante que tem um trecho no versículo que fala de um certo período de tempo, no decorrer dos anos e no decurso dos anos. Isso aqui certamente é entre 586 a.C. e 539 a.C., o começo e o fim do cativeiro babilônico. Nesse período que o povo estiver no cativeiro, cuida deles, Senhor, aviva-os, preserva-os. E alguns salmos, como o Salmo 137, o povo diz assim: como nós podemos louvar a Deus às margens, do Eufrates? Por que eles cantaram isso? Eles já estavam no cativeiro, estavam longe de Jerusalém. Hoje, quem é o templo do Espírito Santo? Somos nós, a igreja. Cada indivíduo da igreja do Senhor Jesus Cristo é um templo do Espírito Santo. E no Antigo Testamento havia um templo, que ali era a habitação do Espírito Santo de Deus. Só que essa habitação foi destruída. O templo sagrado de Deus foi destruído. A arca não se tem mais notícia da arca da aliança. Os tesouros foram saqueados. Os muros da santa cidade foram destruídos. Mas e por que Deus fazia dessa forma? Lembra? Deus fez de Abraão um povo, para que esse povo fosse um povo missionário e levasse a mensagem de Deus de salvação a toda a antiguidade. Então, toda grande cidade naquela época tinha o seu templo e as suas várias divindades. E então Israel também tinha um templo, mas diferente dos outros. Israel tinha sacerdotes, mas diferente dos outros. E Israel era completamente diferente dos outros povos, porque tinha um Deus só, e único e verdadeiro. Os outros povos tinham vários deuses. Então veja que era uma nação que fora preparada para dar glórias a Deus na antiguidade, para que os povos viessem a se converter ao Messias que viria se sacrificar por eles e livrá-los da condenação do pecado. Isso aconteceu com Raabe, aconteceu com Ruth, aconteceu com os ninivitas, aconteceu com a rainha do sul, que é a rainha de Sabá, e aconteceu com muitos outros que às vezes a Bíblia não menciona, que creram por meio do ministério da nação de Israel. Só que agora, pensando no Salmo 137 lá, templo destruído, muros derrubados, como louvar a Deus? Como cantar? Abacuque já previa o desânimo do povo. E então ele ora a Deus: Senhor, aviva, preserva o teu povo, dá vigor a eles no meio da dificuldade. Quando passarmos por tribulações e dificuldades, nossa oração deve ser essa: Senhor, aviva-nos no meio da tribulação. Dai-nos força em Ti no meio da dificuldade. Força para continuar lendo a Bíblia. Porque quando estamos desanimados devido às circunstâncias da vida, a primeira coisa que queremos largar é a Escritura. Deixamos de orar. Aí já não queremos mais vir tanto à igreja. Aí começamos um desânimo que vai tomando de conta. Chega um ponto que a pessoa não vê mais sentido em nada que se faz aqui. Por quê? Porque ela própria escolheu se deixar abater pelas dificuldades. Temos que orar para sermos preservados no meio da dificuldade, no meio do problema, porque até este problema foi o Senhor que permitiu, sim, no seu plano eterno, quando determinou todas as coisas, para podermos aprender algo, para sermos luz, para sermos testemunha, para, de alguma forma, glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Por isso, Abacuque orou por avivamento. Interessante que Jeremias, profeta da mesma época, ele menciona
alguns momentos em que Deus, o Pai, diz, olha, não ore mais por este povo. E era no mesmo período. Jeremias 29, verso 10, fala um pouco sobre esta verdade. Na verdade, esse texto aqui que eu menciono para os irmãos, fala também da misericórdia de Deus. Jeremias 29, 10. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Veja que o Senhor já começa a dar resposta à oração de Abacuque por avivamento. Por quê? Porque Deus deu castigo, mas Deus deu um prazo, 70 anos. No final dos 70 anos, o povo volta para este lugar, no caso, Jerusalém. Então, já é uma bênção. E isso nos ajuda a entender o segundo pedido de oração de Abacuque, ainda no capítulo 3, verso 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze conhecida. Esse fazer conhecida é até uma observação com relação a missões, fazer a obra de Deus conhecida no meio do cativeiro e do problema. E então, ainda no final do verso 2, na tua ira, lembra-te da misericórdia, segundo pedido de oração. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. O Senhor se ira. Só que a ira de Deus é diferente da nossa ira. Deus se ira quando exercita a sua justiça. E a justiça de Deus sempre é boa, mesmo que aos nossos olhos pareça ruim, mas ela é boa, ela é perfeita e ela vai trazer vida. E então a oração de Abacuque está exatamente na misericórdia. Eu sei que o Senhor vai se irar contra Judá pelos pecados de idolatria de Judá e por isso vem o cativeiro babilônico. Mas, Senhor, tem misericórdia. Essa deve ser nossa oração. Avivamento e misericórdia. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas quando passamos por dificuldades e problemas. Agora sim, vamos para Jeremias capítulo 7, verso 16. Abacuque sabia que o julgamento era iminente. Ele não podia mais orar para que Deus não levasse o povo para o cativeiro. Deus já havia determinado que isso iria acontecer. Então, em Jeremias 7,16, é que nós observamos o profeta, Deus dizendo, pela voz do profeta ali, de que não deveria mais interceder pelo povo. Olha Jeremias 7,16. Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Jeremias deixa muito claro que Deus dizendo para Jeremias, não ore mais pelo povo. Então a misericórdia que Abacuque pede era para que o Senhor abençoasse o povo, preservasse no meio do cativeiro e depois do cativeiro. Então com Deus não se negocia. O Senhor tem determinadas situações da nossa vida. O que Ele permitiu que vivêssemos até hoje foi da vontade dEle. Nada fugiu do plano eterno do Senhor. Nada, absolutamente nada. Até os nossos pecados e tristezas e sofrimentos que nós escolhemos, o Senhor permitiu que escolhêssemos. Não fugiu do controle de Deus, porque Ele quer realizar a sua boa obra em nossas vidas. E fora necessário passarmos por tudo isso. E aqui Deus está dizendo, não vou deixar de mandar Judá para o cativeiro. Eles vão para o cativeiro babilônico. Jeremias, não ore mais. Então veja que tem motivos de oração que Deus não quer, nem vai responder. E o Senhor diz, não me importunes. Só que esse não é o único versículo que fala deste pedido de Jeremias que é negado por Deus. Olha Jeremias 11, 14. Novamente, Jeremias 11, verso 14. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor nem oração, porque não os ouvirei quando eles clamarem a mim por causa do seu mal. Mais para frente, Jeremias 14, versículo 11. Disse-me ainda o Senhor, não rogues por este povo, para o bem dele. Quando jejuarem,
não ouvirei o seu clamor, e quando trouxerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles, antes eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Jeremias 15, verso 1. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os de diante de mim e saiam. Todos esses versículos mostram que o Senhor estava irado com Israel, com Judá especificamente. Aí talvez você pense, mas como Deus sem misericórdia, não ouviu a oração? Pelo contrário, o Senhor mandou os profetas durante cerca de 300 a 400 anos, desde o período de Davi até aqui, exortando o povo contra o pecado. Desde a lei de Moisés, já é prescrito lá, que se o povo se tornasse idólatra e não seguisse os mandamentos do Senhor, uma nação de outra língua viria e os levaria cativos. Quer dizer, séculos e séculos antes deste evento, quase 1000 anos antes praticamente, quase 1000 anos antes, o Senhor sempre alertou e mandou seus profetas. Jeremias fala que nas madrugadas, de dia e de noite, os profetas estavam anunciando uma mensagem de arrependimento ao povo. O povo quis se arrepender? Não quis se arrepender. Então chega o ponto que Deus diz: basta, cativeiro. Aí Jeremias intercede, e Deus diz: basta, agora é o cativeiro. Temos que perceber que o nosso Deus é misericordioso, mas há um momento em que Ele vai determinar o mal. Ele não tenta ninguém, Deus não faz isso. Deus diretamente não faz o mal a ninguém, porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso, plena bondade, mas Ele permite que esse mal, muitas vezes, chegue a nós, para que aprendamos a temê-lo, a louvá-lo, para glorificar o nome dEle, para sermos uma bênção para as outras pessoas, para aprendermos a aconselhar, para aprendermos a amar. Às vezes achamos que só nós sofremos e pensamos só em nós, esquecemos dos outros. Aí o Senhor aumenta o sofrimento um pouquinho mais para a gente aprender que tem os outros, que sofrem às vezes mais do que nós, e que a nossa vida está muito cômoda, muito tranquila, e que nós precisamos também exercer misericórdia pelos que estão ao nosso redor. Já lemos, mas é importante lembrar de Lamentações, capítulo 3, verso 8. Lamentações também foi escrito por Jeremias, pelo profeta Jeremias, e ele diz: ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Ainda que orando, intercedendo por aquele povo que vai para o cativeiro, mas Deus diz que não admite mais a oração de Jeremias, um homem de Deus, um homem maravilhoso que viveu em fidelidade ao Senhor, mas Deus não escutava este pedido de oração de Jeremias, né? Veja então como o Senhor é um Deus soberano que tem misericórdia, exerce o seu juízo, e depois dele exercer o seu juízo, cabe a nós orar por avivamento e misericórdia. Vejamos então um segundo aspecto da oração do profeta Jeremias, Abacuque, falei tanto de Jeremias, do profeta Abacuque, orando em louvor a Deus pelo seu poder sobre os povos. Depois desta introdução de sua oração, versículo 1 e 2, ele começa a orar louvando a Deus pelo poder do Senhor sobre todos os povos. Agora veja que Abacuque aqui não mais questiona Deus, não mais pergunta por que Deus vai permitir que o mal chegue sobre Judá. Abacuque agora louva a Deus. Verso 3. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Aqui ele retrata o Senhor, Deus, como aquele que estava no Monte Sinai, recebendo a lei de Deus, e do monte saía a glória de Deus, ali onde estava o Senhor. Abacuque, tecendo a sua poesia, o seu cântico, relembra do Deus do Monte Sinai. O Deus que deu a lei a Moisés. Abacuque está dizendo que o Deus do Sinai ainda age. O mesmo Deus que estava ali revelando a sua palavra a Moisés. Em Deuteronômio 33, verso 2, lemos assim: disse, pois, o Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã e veio às miríades de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei.
Então veja que ele usa a terminologia o Monte Parã, então fazendo referência ao livro de Deuteronômio e fazendo referência à glória de Deus quando Deus se revela no Monte Sinai. Mas também Abacuque retrata Deus como o Deus que abalou o Egito com suas pragas, o Deus Todo-Poderoso. Olha Abacuque capítulo 3, verso 5. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Adiante de quem? De Deus. Adiante de Deus vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Continuando. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Estas referências à peste e à pestilência certamente apontam para as pragas no Egito, como também a referência a Cusã e Midian, nações que foram abaladas pelo poder de Deus naquele período. Êxodo capítulo 15, verso 14, diz assim: os povos o ouviram, eles estremeceram, agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. E aí tem uma série de outras nações aqui que são elencadas em Êxodo, capítulo 15, que ficaram abaladas pelo poder de Deus. Abacuque, poeticamente, adora a Deus, louva a Deus, um Deus que traz a peste. Já pensou? Mas aqui ele não questiona mais. Ele entende que essa praga só vem se Deus quiser, como no Egito. Eles foram punidos pela idolatria deles, cada praga daquelas tinha a ver com uma determinada ídolo, com um determinado ídolo egípcio. O Senhor não somente queria julgar o Egito, como também queria libertar o seu povo dos egípcios, como também queria ser glorificado no meio dos egípcios e provar que aqueles ídolos não valiam de nada. Abacuque faz lembrança ao Deus que enviou as pragas ao Egito. Mas também Abacuque lembra de feitos maravilhosos de Deus, como da abertura do Mar Vermelho. Olha o verso 8, Abacuque 3, verso 8. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. Então, poeticamente, isso aqui é uma poesia. Ele não está trazendo um relato histórico, mas uma poesia. E ele, nesta poesia, no formato de cântico, Abacuque mostra como o mar se levanta bem alto, levanta suas mãos bem alto, figurando o mar vermelho que se abriu. Mostra o Senhor que vem como um guerreiro montado num cavalo, que atira suas flechas, e essas flechas não se acabam. Um guerreiro que tem carros de vitória, todo-poderoso, que os montes se abalam. É um guerreiro que vai realizar uma guerra santa do Senhor ali, contra os babilônios. Primeiro os babilônios levando Judá cativo e depois o Senhor contra os babilônios. A perspectiva de Abacuque mudou. Agora ele entende que o Senhor age como um guerreiro quando quer. Ele entende que Deus dá a bênção, mas se Deus quiser, ele permite também a destruição, o problema e a dificuldade. No caso de Judá, por causa dos seus pecados. Assim também pode ocorrer conosco. Não pensemos que por sermos crentes no Senhor Jesus Cristo, Deus não vai nos disciplinar quando Ele entender que deve. Vai sim. Mas também Ele pode permitir o mal sobre nós por outras razões. Para aprendermos a ter sabedoria, para aprendermos a consolar uns aos outros, para aprendermos a amar. Às vezes não é nem para aprender nada em si, mas é para edificar a vida dos outros. Não é verdade? Estão ao nosso redor, observam o nosso sofrimento, em temor a Deus e fidelidade. Aquela pessoa olha aqui e ele diz: rapaz, eu tenho tanto, meus problemas são tão pequenos em relação ao desse irmão,
e ele está tão firme, né, tão dedicado, e eu que não sofro nada comparado a ele, eu tenho que ter vergonha, e eu tenho que me aplicar mais na minha fé para com o meu Deus. Às vezes o Senhor permite que passemos por sofrimentos para a edificação de uma igreja, para a glória do nome dele. Agora, quem passa pelo sofrimento não gosta, claro, né? Às vezes não entende o porquê, como Jó, durante um bom período da sua vida, não entendia por que ele sofria tanto, era um homem tão correto, tão justo, e tanto sofrimento. Graças a Deus, no final da vida de Jó, ou pelo menos do meio para o fim, Deus revelou a ele o porquê de tantos problemas. Abacuque entendeu que o Senhor vem como um guerreiro, como um exército, o Deus que abriu o Mar Vermelho. Na modernidade, nós só queremos a bênção de Deus. A teologia da prosperidade fala isso muito bem, né? Deus só traz bênção. Coisa ruim não vem de Deus. E realmente, tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. É verdade. Romanos 8, 28, lemos e conhecemos muito bem. Só que o mal também colabora para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus usa essas coisas difíceis da vida, fruto do nosso pecado, Deus usa para a glória do nome dele, para a edificação da sua igreja, para o nosso crescimento. O Senhor, então, é representado poeticamente como este guerreiro. Como vimos do verso 8 ao 10, olha o verso 11. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplendor, à luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. E aqui é interessante as figuras de linguagem, as flechas sendo lançadas, o sibilar de uma flecha. Você já ouviu o sibilar de uma flecha? Você no meio da batalha a flecha passa. Eu nunca ouvi. Mas é para isso que existem os filmes de guerra, para você entender. É verdade. Como é que a gente vai entender um texto desse sem nunca ter ouvido? Você não vai querer ficar parado e uma pessoa atirando uma flecha na sua frente. Mas naqueles filmes de guerras antigas, né, que mostram aquela chuva de flechas e vem o barulho das flechas. Hoje a tecnologia está fantástica, né? Você ouve o barulho das flechas lá na sua TV, com um som estéreo muito bom. Aí você lembra de Abacuque, o sibilar das flechas. Deus é este guerreiro que vem com suas flechas, e a lança de Deus é como um trovão. Né? Essa não é a melhor imagem que nós gostaríamos de ver de Deus, Deus como um guerreiro, mas Abacuque agora entende que o Senhor Todo-Poderoso também se apresenta nesta forma. Verso 12, na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calca aos pés as nações que hoje sofrem, saiba disso, é porque Deus está acertando contas. Nações que preferem a bruxaria, preferem as trevas do que o evangelho do Senhor. O Senhor está acertando as contas. Não existe acaso. Não é tudo bem que tem uma nação que oprime a outra, mas esta opressão, o Senhor, na sua sabedoria, infinitude e no seu poder e soberania, ele sabe o motivo. Por isso ele determinou que fosse daquela forma. Entende? Óbvio que nós não temos a revelação hoje para dizer isso. Nós não temos a revelação dizendo a nação hoje, da modernidade do século XX, oprime a outra, porque realmente Deus... A gente não tem essa revelação. Nós entendemos que pode ser dessa forma, baseado no que estamos lendo na Escritura. E nem devemos legitimar guerras santas hoje, pensando nisso. Isso é um completo engano. Aqui nós podemos afirmar, porque Deus está dizendo que vai levar Judá cativo por causa dos seus pecados. E o Senhor marcha contra as nações que não lhe obedecem, inclusive a sua própria nação, a de Judá. Olhe Abacuque, capítulo 3, verso 13. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Enquanto o Senhor abala as nações, enquanto o Senhor manda Judá para o cativeiro, ao mesmo tempo o Senhor salva o seu ungido. O Senhor julga, mas tem misericórdia também. Abacuque está cantando isso. Verso 14.
Traspassa a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais como tempestade avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marcha com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. O Senhor protege o seu povo, traspassa a cabeça dos inimigos do seu povo. O Senhor os mandou para um cativeiro, mas os trará de volta. E trouxe pela mão de Ciro, um ímpio também, governante dos persas, mas que Deus usa para trazer de volta o seu povo do cativeiro. Nesta oração, nestes versículos do 3 ao 15 que nós estamos lendo aqui, Abacuque ora, louvando a Deus pelo seu poder sobre todos os povos. Ele é poderoso sobre todas as nações e nada acontece por acaso, não tem coincidência. Tem a vontade de Deus, o que Deus determina e como Deus age. Assim como Ele age com as nações, Ele age com as nossas vidas também. Por isso, vamos ficar em dias com Deus. 100% é impossível, né? Por causa dos nossos pecados. Mas vamos fazer o máximo para estar agradando ao Senhor, para que Ele tenha prazer nas nossas vidas. E por fim, o último aspecto da oração de Abacuque é que ele ora para esperar a vontade de Deus em silêncio. Já parou para pensar nisso? Eu vou orar e esperar a vontade de Deus em silêncio. Abacuque mudou. O Abacuque do capítulo 1 que não entendia, que se queixava, como pode um Deus bondoso permitir os babilônios destruírem Jerusalém, a terra santa? Agora aqui ele ora pedindo para aguardar a vontade do Senhor em silêncio. Verso 16. Ouviu e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Em silêncio. Em silêncio, ele iria esperar o juízo de Deus contra os babilônios. Ele não mais iria perguntar por que é que o ímpio, o pecador prospera e o justo, o salvo no nome de Jesus, não. Ele não ia mais questionar isso. Em silêncio e profunda reverência, ele ia esperar a vontade de Deus de julgar aqueles que estavam oprimindo Jerusalém e os judeus na época. Veja, com temor, com respeito, procurando a vontade de Deus e não o seu próprio querer. Verso 17, aí vem um texto maravilhoso, né? Que nós gostamos muito, é muito poético, é muito lindo, mas é muito difícil de viver. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. O verso 17 fala de tudo que é ruim para uma sociedade agropastoril. Mesmo que não produza nada. Ou seja, se não produz frutos, não tem colheita, tem fome, tem escassez. Não tem leite, não tem gado, não tem ovelha, não tem nada. Não tem riqueza, não tem nem alimento. Ainda que a situação esteja completamente terrível. Verso 18, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Quando os babilônios viessem, eles iriam levar todos os rebanhos. Eles iriam matar muita gente. Daniel talvez ficou órfão. Provável que os pais de Daniel tenham sido mortos quando ele foi levado para o cativeiro em 605, antes de Cristo. Ficaram em extrema pobreza e miséria por causa desse cativeiro. E é exatamente isso que Abacuque quer dizer. Mesmo que fiquemos na miséria, por causa da invasão dos inimigos, o que é que a gente vai fazer? Ele disse, o que é que eu vou fazer? Eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Esta é a mensagem deste livro. Para que não questionemos o mal, mas entendamos o mal, as pestes, pragas, doenças e problemas como vontade de Deus. Por quê? Não sei explicar tudo. Abacuque recebeu a bênção de ter explicação de Deus aqui,
mas nós não sabemos hoje, no nosso contexto, explicar tudo. Mas o Senhor é soberano. Se um dia Ele quiser explicar, Ele explica, se não, Ele não explica, mas nós devemos ter esta confiança. Abacuque, obviamente, são 3 capítulos, dá a entender que Abacuque aprendeu isso muito rápido, né? Do capítulo 1 para o 3, mas pode ter demorado um bom tempo para ele ter esta sabedoria. E ele desenvolveu essa sabedoria, esse entendimento. Ele não mais questionava as coisas ruins da vida, que procedem da vontade de Deus. Ele se alegrava no meio da dificuldade. Exultava é você pular de alegria no Deus da minha salvação. De modo bem pequenininho, uma escala bem menor. Às vezes, quando passamos por problemas, aí ficamos desanimados de vir à igreja. Não, estou triste, hoje eu não vou. Não estou bem para louvar a Deus. Essa é uma perspectiva completamente errada de adoração. Não se adora a Deus só quando se está bem. Se adora a Deus em todo momento. E quando você estiver ruim, triste, depressivo, chateado, cheio de problema, é o momento de adorar a Deus em toda e qualquer situação. Mas eu estou triste. Aí ore. Peça alegria. Peça alegria. Senhor, eu vou para a tua casa e eu quero te louvar alegre. Eu não estou, mas eu quero. Enche o meu coração de alegria pela salvação que eu recebi, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Aí você vai esperar o milagre. Este é o milagre. E você vai adorar a Deus com outra perspectiva, com outro entendimento. Não somente porque as coisas vão bem, porque isso, que fé é essa? Onde eu só adoro a Deus quando tudo vai bem. Onde eu sou fiel só quando as coisas estão aqui nas minhas mãos. Não. Nós temos que adorar e ser fiéis em todos os momentos, inclusive nos mais difíceis, porque é aí que a nossa fé vai ser moldada, vai ser fortalecida e você vai ser um servo mais temente a Deus. Você vai ter uma experiência com o Senhor, outra, que você não tinha antes, porque antes, quando tinha problema, você se recolhia ali no seu ninho de depressão. Agora não. Depois de ter lido o livro do profeta Abacuque, você vai pensar, eu entendi que o justo vive pela fé. E fé é isto. No meio do problema, eu sei que o Senhor vai me fortalecer e eu vou continuar firme servindo a Deus. O detalhe do verso 2, nos pedidos de oração de Abacuque, vou ler o verso 2 de novo. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. O detalhe é, faze-a conhecida no decurso dos anos, entre o início do cativeiro e o final do cativeiro, faze a tua obra conhecida. Mesmo lá no cativeiro, na tristeza, porque o templo foi destruído, porque os muros foram derrubados, sem rebanho, sem gado, escravos de um povo estranho numa terra distante, judeus, preguem a mensagem de salvação. Quando passamos por problemas e dificuldades, além de deixar de ler a Bíblia e de orar, deixamos de pregar a mensagem de salvação. Viver pela fé é isto. Vou continuar pregando a mensagem do Senhor. Vou continuar anunciando o Evangelho, fazendo conhecido o poder de Deus, a graça de Deus, a salvação no nome de Jesus, mesmo quando eu estou passando por aflições, porque eu não sou o centro do mundo. Não é verdade? É Deus, o Senhor, que é digno de todo louvor e adoração. E então Abacuque encerra exatamente desta forma a sua oração no verso 19. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Alguém já viu uma corça, né, andando nas montanhas lá da Judeia? Eu não vi, mas eu já vi filminho e li sobre, né? A corça, ela pula de uma pedra para outra, até distante, nas montanhas, altas, e ela não cai. E ela ainda fica toda imperosa, né? Ela tem um equilíbrio fantástico, ela é estável.
É isso, essa é a figura que Abacuque quer trazer para nós, a figura de uma fortaleza. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é quem nos faz pular de pedra a pedra, ou talvez em penhascos, de uma pedra para outra e não cair. Passar por perigos e dificuldades da vida firmes, como os pés da corça. Quem sabe um dia todos nós possamos ver uma corça e ver ela fazendo aqueles pulos, né, de uma rocha para outra, a gente vai entender bem esta figura aqui de Abacuque. O Senhor é a nossa fortaleza no meio das aflições. No meio do cativeiro babilônico, era Deus que iria fortalecer o profeta. E lembrem-se, este homem era um profeta, era um homem de Deus. Em Abacuque 1, nós observamos o problema do mal. Como pode um Deus bondoso permitir que o mal aconteça? Em Abacuque 2, Deus diz, olha, o justo vive pela fé. Em Abacuque 3, o justo orou e reconheceu que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. No nosso relacionamento com Deus, o Criador, nós não devemos discutir ou questionar com o Criador. Isaías apresenta isso muito bem. Isaías 45, verso 9, diz assim: ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro, entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, que fazes? Ou a tua obra não tem alça? O caco, nós somos o caco, não somos nem o vaso. Vai reclamar para o seu Criador alguma coisa, vai questionar alguma coisa. Isaías 29, verso 15. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras, e dizem, quem nos vê, quem nos conhece? Que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice, ele não me fez, e a coisa feita dissesse do seu oleiro, ele nada sabe. Tentamos enganar a Deus, quando na verdade o Senhor sabe de tudo. Não tem como enganar o Senhor. Jeremias 19, 11. E lhes dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Deus vai quebrar Judá, porque Judá não ouviu a palavra de Deus. Às vezes o Senhor vai nos quebrar para aprendermos a ouvir a palavra de Deus. E ouvir a palavra não é só ficar aí sentado ouvindo, a gente lê a Bíblia aqui, não. É obedecer. Ouvir por ouvir fica meio que no vazio. Temos que obedecer o que Deus manda. E Jeremias 18, verso 2, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Verso 3, desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra, sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Assim como Deus fez com a casa de Israel, Deus pode fazer conosco hoje, moldar um novo vaso. Talvez muitos males e problemas que você, que eu enfrentamos, é para nos moldar. Então mude a sua perspectiva de vida. Não veja mais os problemas e os males como algo terrível para nos destruir, mas veja como ensino de Deus para nos moldar em vasos que serão usados para a honra e glória do nome dele. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse tempo, pela tua palavra, pelo livro do profeta Abacuque, que nos ensina a ter fé no meio das catástrofes da vida. Somos muito frágeis, Senhor, como este vaso, retratados aqui pelo profeta Isaías e Jeremias. Quebramos, somos cacos, mas te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos refaça, para sermos fiéis a Ti, glorifiquemos o Teu nome, e a Tua obra
se expanda por todo este planeta, por causa de Ti, para a glória do Teu nome, por amor a Ti, que é o Senhor de todas as coisas. Dá-nos força, ó Pai, para fazermos como Abacuque, em oração, estarmos alegres, pulando de alegria, tendo o Senhor como nossa fortaleza no meio das dificuldades. Ajuda-nos, é o que te pedimos. No nome do Senhor Jesus, amém.